Quem é como o Senhor, Jesus, que cuida dos seus filhos e filhas nos mínimos detalhes. Mantenha a luz apagada só por um momento. Daqui a pouco você vai acender todas elas outra vez. Obrigado. Se nós pudéssemos, Jesus, essa manhã a gente corria até o Senhor, te abraçaria forte, beijaria teu rosto e nunca mais sairíamos de perto de ti, Jesus. Deus, ajuda-nos, Deus. Que os nossos corações, Senhor, eles possam te agradar a cada dia. Que o Senhor possa nos ensinar a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios diante de ti. Essa é a nossa vida, Deus. Nós não sabemos vivê-la sem ti, porque é o Senhor que faz ela ter sentido, Deus. É o Senhor que traz paz, é o Senhor que traz alegria, é o Senhor que dissipa as dúvidas, é o Senhor que dissipa as incertezas do nosso coração. Quem é como tu, Senhor? Precisamos do Senhor, Pai. Te precisamos, Pai. Muito mais do que o ar que nós respiramos, nós te precisamos. Nós necessitamos da tua presença. Nós carecemos, Deus, do teu Espírito. Muito mais do que o ouro e a prata. A tua presença ela nos renova dia a dia, nos fortalece e nos vivifica, Senhor. Vem, filho amado, vem como
Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Sinta-se à vontade em nosso meio, amigo Jesus. Sinta-se à vontade. Vem, filho amado, vem, como estás? O Senhor que passeia nas suas igrejas, sinta-se à vontade, meu Jesus. Ei, filho amado, vem, Porque tu és bem-vindo nesse lugar. como estás? Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo. Ei, filho amado, vem, como estás? Olha para o irmão que está do seu lado, coloca a mão no ombro dele e diz assim: o dono do tempo. O dono do tempo. Você precisa conhecer o dono do tempo. A todos vocês que vieram aqui nessa manhã, obrigado. Obrigado pela sua maravilhosa companhia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A todos vocês que nos assistem através das redes sociais, seja bem-vindo. Essa casa é nossa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, corre lá, se inscreve, curte, ativa o sininho. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. E fica conosco até o fim, porque eu creio que Deus ainda vai continuar ministrando a sua vida. O tema da mensagem dessa manhã é o dono do tempo. E nós precisamos conhecer Ele. Eu gostaria de te convidar a abrir no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vou precisar da... Tem algum jovem aqui? Levanta a mão, um jovem. Amém. Bruninha, ele já falou, vem cá, Bruninha. Como estás? Então vem, filho amado, vem. Obrigado, Bruninha. Escolhe alguém, Bruninha. Vai lá até essa pessoa, por favor. Lê pra gente, Isa, por favor, Gênesis 1:1. Leia um pouco mais alto.
Agora outra pessoa, Bruna, por favor. Salmo 92. Bruno e Luna já estão trabalhando, né, meu irmão? Luna já começou a trabalhar desde cedo. Escolheu? Ótimo. Lê pra gente, Lu, por favor. Lê pra gente mais uma vez, Lu, por favor. Essas duas passagens no Velho Testamento, elas falam que Deus é desde a eternidade e Ele criou o tempo. Não havia tempo como nós conhecemos hoje. O sol, a lua e as estações só foram criadas conforme nós criamos no quarto dia. Conforme nós entendemos e nós sabemos. Ou seja, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, não é como nós imaginamos, de manhã, de tarde, de noite, assim 24 horas. A Bíblia não relata quanto tempo durou, se milhões de anos, como foi, o tempo que foi, se foi rápido, se foi lento. A Bíblia não fala. A Bíblia só relata que Deus é de eternidade a eternidade. Que no princípio Deus, Ele criou os céus e a terra, ou seja, o tempo como você conhece hoje, não existia. Deus criou como sua ferramenta para cumprir os seus propósitos. Os propósitos que Deus determinou, Ele estabeleceu o tempo e as estações, Ele fala no próprio livro de Gênesis. Logo no capítulo 1, Ele fala quando Ele criou o sol, a lua, as estrelas, para controlar as estações, para controlar o tempo e todas as coisas que acontecem nele. E nós precisamos entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes Deus nos faz uma promessa e nós queremos com brevidade que ela aconteça. Deus às vezes nos libera uma palavra através de um homem, de uma mulher de Deus, e já queremos que aquela palavra se torne uma realidade na nossa vida desde já, e já às vezes nós até nos precipitamos achando que aquela palavra já é real e nós podemos viver ela. Tem coisas que Deus fala para nós agirmos e libera a palavra para nós agirmos de imediato. Até isso a gente precisa entender. Tem coisas que Deus vai falar e vai liberar para você começar a fazer desde já. Você não vai precisar esperar, porque Ele liberou a palavra e disse para você fazer. Tem outras coisas que não, que Deus vai fazer você esperar. Se lembra de Abraão, quando ele deu a promessa de Isaac? Abraão precisou esperar 25 anos. O rei Davi, quando foi ungido, ele esperou mais de 10 anos para ser estabelecido rei. José, aproximadamente 13 anos para se tornar governador do Egito. Deus, Ele liberou promessas sobre a vida deles, em José em sonho, ministrando o coração de José, falando que ele seria o governador, que ele governaria, que seus irmãos um dia iriam se prostrar aos seus pés, que o rei Davi um dia seria rei. Foi ungido, mas ainda não estabelecido diante dos homens. E Abraão também teria um filho. Abraão decidiu se precipitar, como todos nós conhecemos. E confundiu as coisas. Achou que, não sei o que é que ele achou, o que é que ele imaginou. A gente só sabe que ele se precipitou. A esposa dele deu a escrava, porque dizia que ela tem um filho dela, daquela escrava, e ela ficaria feliz, ele teria um descendente e tudo mais. E a gente sabe que não foi bem assim. Fizeram de um jeito completamente diferente do que Deus tinha planejado para eles. E colheram as consequências. Brigas, confusões, separações, divisões dentro da própria casa. Por causa da precipitação de uma decisão. E às vezes acontece assim com a gente. José, ele perseverou. A Bíblia não relata como foi a história de José. Por detalhes, os seus erros, os seus acertos. Só entendemos talvez, uma das provas mais sérias que ele passou, que ainda sendo senhor da casa de Potifar, a mulher de Potifar querendo se deitar com ele,
ele não se deitou, foi levado à masmorra, foi preso e ficou lá preso injustamente aos olhos naturais. Só que Deus tinha um propósito em tudo isso. Ele precisava estar ali para que o propósito pudesse ser cumprido. Irmão, tem coisas que vai acontecer na sua vida e na minha vida que às vezes a gente vai se achar o coitadinho. Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, Deus, eu sou tão bom, eu não faço mal a ninguém. Por que tudo isso me sobreveio? E às vezes a gente esquece de consultar aquele que vê a eternidade e dizer: Deus, qual é o teu propósito nessa situação? Quando nós estamos no olho do furacão, irmão, é difícil você olhar. É difícil você se você não se achegar a ele continuamente. Quando o furacão vem, você não vai fazer isso. Normalmente não se faz. Se desespera, se angustia, se isola, se tranca. Às vezes vai buscar auxílio em pessoas que não vão te ajudar. Vai expor seu coração a quem você não deveria expor seu coração. Quando nós entendemos que Deus, Ele é o autor do tempo. Ele criou o tempo, porque o tempo não existia. Ele criou, Ele estabeleceu. Quando nós nos alinhamos com o tempo de Deus, as nossas decisões serão muito mais assertivas, serão muito mais corretas. Vamos ter menos coisas a nos arrepender, porque nós decidimos nos expor. Aquele que vê a realidade das coisas, que vê a eternidade, que já viu o nosso futuro, que conhece o nosso passado, que sabe do nosso presente e tem um bom futuro para nós, como ele fala. Como ele falou a Jeremias, aos filhos dele, aos israelitas que estavam sendo cativos, estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Ele falou para Jeremias no capítulo 29 do seu livro: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, os planos que Deus tinha a ele, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, um bom fim. Esse é o plano de Deus para nós, um bom fim. Quando Deus ele fala no livro de Ezequiel que Deus ele não fica feliz na morte de um ímpio, Ele está dizendo para mim e para você que o amor dele por nós é imensurável, é infinito, não muda, não se altera. Só que quando nós decidimos, irmão, nos precipitar, quando nós decidimos agir de forma precipitada, quando nós decidimos agir por impulso, pelo que nós vemos, ouvimos, estamos vendo e ouvindo rumores de guerra, divisão, separação, pessoas nos isolaram, pessoas estão se levantando contra nós, nos criticando. É natural do ser humano ficar nervoso, ficar triste, ficar angustiado, se isolar, querer se esconder. Só que quando você consulta a Deus e gasta um tempo com Ele, Ele traz paz ao seu coração. Ele traz sabedoria à sua alma. Ele vai fazer você entender e discernir o propósito das coisas. Tem coisas que você só vai saber quando você chegar lá no céu, que Deus não vai te contar aqui, e acabou. Simples assim. Ele não vai te falar. Por mais que você questione, por mais que você peça, por mais que você questione, Ele não vai te falar. Tem coisas que Ele vai te revelar, o porquê das coisas. Tem coisas que no processo você vai entender. Rapaz, foi por isso que eu passei por aquilo. Agora eu estou podendo aconselhar. Agora eu estou podendo ajudar. Aquilo que eu passei, que eu vivenciei, que Deus ministrou o meu coração, que Deus trouxe cura à minha alma, que Deus restaurou as feridas do meu peito. Agora tem dezenas de milhares de pessoas me ouvindo e sendo ministradas por essa palavra de cura, e sendo ministradas por essa palavra que liberta. Por favor, Bruninha e Luna, escolham, mas acabaram de sentar as meninas, gente. 2 Pedro, dá alguém. Vai lá até alguém, escolhe alguém lá e pede para abrir na carta de 2 Pedro. Samuca. No capítulo 3, no versículo 8. Ajuda Samuel, Zac. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. De novo, Sam, agora com aquela voz de profeta, de trombeta. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus, para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Entenderam que o apóstolo Pedro está nos ensinando, irmão? Agora escolhe outro, Bruninha, que a outra pessoa vai ler o versículo posterior. Em 2 Pedro mesmo, no capítulo 3, no versículo 9. Gabriel. Doutor Gabriel, por favor, Gabi. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Obrigado, Gabi. Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Que as pessoas já estavam dizendo naquele tempo que estava demorando, que ele não veio, que ele não chegou. Atualmente as pessoas acham que não vai vir. Ah, eu ouvi isso há muito tempo, desde quando eu era criança eu ouço isso. Você entendeu o porquê Jesus ainda não veio, irmão? Quando Deus disse a Abraão que os seus filhos iam tomar a terra de Canaã, mas que ficariam escravos do povo do Egito durante todos aqueles anos, é porque Deus estava se apiedando daquele povo que vivia lá em Canaã para que eles se arrependessem. Deus falou isso, deixou isso registrado na sua palavra, irmão. Sabe por que Deus enviou Jonas a Nínive? Uma cidade, irmão, que o pessoal era mau e perverso. Servia a outros deuses, eram maus, eram perversos. Os assírios eram um povo perverso, irmão. Se você ler a história, o que eles faziam com os inimigos dele, irmão? E um dia Deus decidiu que iria destruir a cidade. Só que Deus, ele ama demais as pessoas, irmão. E enviou Jonas. Que ainda tendo fugido, você pode acompanhar toda essa história no livro de Jonas. Deus convida Jonas e Jonas já sabia o quanto Deus era misericordioso, porque ele andava com Deus, irmão. E ele revela isso no último capítulo, mas eu sabia, Deus, foi por isso que eu quis fugir. Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Aí ele tenta fugir, para que a destruição viesse sobre Nínive. Deus podia levantar outro? Podia, só que Deus queria Jonas. E aí? Deus escolheu você, e aí? O que é que alguém tem a ver com isso, irmão? Se Deus te chamou e te escolheu para fazer o que você faz, o que Ele disse que quer que você faça, o que é que alguém tem a ver com isso, irmão? Deus te chamou e te escolheu, e aí? Vai inventar desculpa para Deus? Vai dizer para Deus, Deus, eu sou uma criança, eu não sei nada. Deus, eu sou um menino. Deus, eu não entendo. Deus, eu não sei como é. Jeremias com 12 anos, irmãos, Deus falou com ele que ele era profeta das nações. Ele disse, Deus, no capítulo 1 do livro de Jeremias, Deus, eu sou apenas uma criança. Não diga que você é uma criança, porque eu te dei por profeta das nações. E aí, irmão, você vai falar o quê? Vai dizer o que para Deus? É uma criança aos nossos olhos, para Deus, profeta das nações. E aí? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Porque Deus não vê e não governa o tempo como nós governamos. Nós não temos governo sobre tempo nenhum. Às vezes nós vemos cursos de gestão do tempo. Na realidade é como você vai se administrar nesse tempo. Sabe por que algumas pessoas comparam o tempo com moeda? Porque ou você investe a sua vida de forma correta ou você desperdiça ela. Todos nós temos 24 horas por dia e ninguém pode dar pausa na vida. E ninguém pode acelerar, pular capítulo. E ninguém pode voltar atrás. Ou você trata a sua vida da maneira correta, ou você vai a longo prazo, a médio prazo e às vezes a curto prazo colher as consequências de não ter remido o seu tempo. Como o apóstolo Paulo ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, que ele diz que as pessoas deveriam
remir o tempo, porque os dias eram maus. Que nós deveríamos cuidar melhor da nossa vida, daquilo que nós gastamos o tempo. Hoje, atualmente, as pessoas falam sobre o celular, que é uma praga, que é isso, que é aquilo outro. Depende de como você usa, irmão. Tem gente que usa o celular para ganhar dinheiro, e muito dinheiro. E tem gente que usa o celular para gastar tempo só olhando rede social. Porque às vezes é isso que preenche ela se sente tão vazia, tão triste. Às vezes está tão perdida, que investe tempo ali. Por quê? Porque a alma está gritando e ela não sabe como acalmar. Ela não sabe como trazer paz à alma, e ela precisa de você. De uma palavra, de uma oração, da sua visitação, do seu estender de mão. Os ninivitas precisavam de Jonas. Quantas pessoas hoje precisam de você? Onde você passa, por onde você entra. Fred, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, eu sou assim, Fred, eu não. Irmão, Deus te escolheu, e aí? Deus não sabia disso? Deus não sabia que você ia errar, que você ia falhar? Deus não sabia que você não fez nem o 2º grau? Deus não sabia disso? Sabia. Deus não sabia que você não sabia ler, ou que você sabia ler? Que você fez faculdade, se é pós-graduado, doutor ou não, nada disso. Que você nem frequentou a escola, porque você precisou trabalhar desde cedo para ajudar na renda da família. Deus sabia de tudo isso antes que você existisse, antes que você fosse gerado, e ainda assim Ele decidiu te escolher. E aí? Além de te escolher, Ele deu o Espírito dele a você, te colocou, deu a você dons, deu a você talentos, deu a você um ministério. E o que é que você vai dizer para Deus? Ou vai fugir como Jonas? E vai deixar as pessoas lá fora que precisam ouvir a sua palavra, que precisam da sua oração, que precisam da sua exortação, que precisam ver você como exemplo e como uma referência, para mudarem de vida, para mudarem de postura, para serem diferentes. Aí Deus faz algo acontecer no barco, a tempestade vem, Bruno. Alexia, a tempestade vem. Uau! Todo mundo fica assustado, um consulta o outro. E agora, quem é que fez alguma coisa contra Deus? Quem é que fez? Quem é que está pesado aqui? Quem é que está com a culpa aqui? Aí eles começam a tirar a sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Aí questiona Jonas, João, o nosso guitarrista. Aí consulta Jonas. Jonas fala quem ele era. Aí Jonas diz assim: me jogue no mar, porque aí sim a tempestade cessa. Aí Jonas é jogado no mar. Quando Jonas é jogado no mar, a tempestade cessa, irmão. Ele conhecia Deus, irmão. Sabe quando você conhece uma pessoa e você já sabe o que é que vai acontecer? Quais são as atitudes que essa pessoa toma, a postura? Ele sabia. A culpa está sobre mim, a tempestade é por causa de mim. Quando eu for lançado fora, cessa. E exatamente assim como ele falou, aconteceu. Aí o peixe pega ele começa a se arrepender naqueles dias dentro do peixe. Começa a orar a Deus, começa a falar com Deus. Deus cospe ele lá na praia, no lugar onde Deus queria que ele estivesse no início. Ele foi de outra forma, mas foi. E começou a anunciar, e começou a pregar, e começou a falar. E esperou o que é que ia acontecer, irmão, fora da cidade. Quando ele viu que a cidade não foi destruída, irmão, quando ele viu que o mal não veio sobre a cidade, Jonas ficou revoltado. Sabe quando nós um dia já desejamos o mal para as pessoas? Alguém que nos fez mal, que nos causou algum dano, e nós queríamos vingança para essas pessoas. E até nós, como cristãos, dizemos que Deus pesasse a mão sobre ela e
Deixamos o nosso coração se encher de ira, de ódio, de raiva, de sede de vingança. Uma coisa é quando você decreta no nome de Deus, irmão, que Deus venha sobre aquela pessoa, que a mão de Deus seja colocada naquela pessoa, para impedir que aquela pessoa se perca. Paulo entregou corpos de discípulos ao diabo, irmão, para que a alma deles fosse salva. Sabe o que é isso? Hoje, imagine um pastor, um profeta, um apóstolo, dizendo que está entregando o corpo de alguém a Satanás. Como é que essa pessoa ia ser vista? Vou entregar o seu corpo ao diabo, para que a sua alma seja salva. Imagine, irmão, como é que você ia encarar isso? Eu acredito que você não ia encarar bem. Uma coisa é quando você está cheio de ódio, de ira. Deus salva aquele povo. Jonas começa a falar com Deus. Deus, por misericórdia de Jonas, faz uma borboleira crescer, dá sombra a Jonas. Jonas fica feliz, depois Deus fere aquela planta que Jonas não teve trabalho nenhum de cultivar, de regar, de fazer crescer. Aí Deus fala com Jonas: você teve piedade dessa planta, que você não fez nada por ela. Eu não vou ter piedade de 120 mil almas, que não sabem discernir entre sua mão direita e esquerda. É Deus dizendo para mim e para você, que o amor dele por nós é incondicional. Ainda que venhamos estar à beira do inferno, irmão, à beira da destruição, à beira do precipício, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, Deus não deixou de nos amar. Deus não deixa de nos amar, por isso que Ele envia pessoas para chamar a sua atenção, para te exortar, para falar conosco. Deus fala conosco em sonhos, em visões e revelações. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende, às vezes a gente endurece o nosso coração, às vezes a gente deixa o orgulho falar mais alto, às vezes a gente fica irado, chateado. Aí Deus vem e ministra o nosso coração, fica aliviado. A gente: Deus, me perdoa porque eu guardei esse ressentimento, e você refaz as coisas. Às vezes não. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, irmãos e irmãs, percebemos que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Em Isaías, no capítulo 55, o profeta Isaías, inspirado por Deus, fala que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Assim como a terra, os céus são distantes da terra, assim são os nossos caminhos e pensamentos do de Deus, irmão. Para nós estarmos alinhados com Ele, nós precisamos começar a caminhar com Ele. Precisamos deixar o Espírito dEle nos guiar, nos direcionar. Precisamos nos arrepender mais rápido. Precisamos liberar perdão mais rápido. Precisamos pedir perdão mais rápido. Precisamos tomar atitudes de filhos e filhas de Deus, que às vezes é difícil, só que isso vai nos tornar mais parecidos com Ele. Como Jesus disse: você saudar quem você sauda, você falar com quem fala com você, é fácil, até os publicanos fazem isso. Agora, amar os seus inimigos, orar por eles, bendizer eles. Jesus disse que quando nós fazíamos isso, nós nos parecíamos como os filhos de Deus. E é esse o desejo de Deus para mim e para você, que nós possamos nos achegar muito mais a Ele, que nós possamos tomar mais cuidado com a nossa vida, que verdadeiramente nós possamos remir os nossos dias, termos cuidado com aquilo que nós nos expomos, que vemos, que ouvimos, que investimos o nosso tempo, de forma intencional. Às vezes você está vivendo guiado por outras pessoas, por outras ideias, por outras filosofias, por outras argumentações que não são as de Deus. E você investe tempo, irmão, nisso. E quando você para e cai em si, meu Deus, o tempo que você gastou não volta mais. Sabe o tempo que você demorou para liberar perdão àquela pessoa que você ama? Você deixou de viver coisas boas com ela naquele período. Você deixou de resolver aquela situação naquele período. Você deixou de colocar um ponto final naquele ódio, naquela raiva, naquela ira. Reatar, se reconciliar, conversar, alinhar as coisas.
naquele tempo que você deu ao ódio, à raiva, à ira, ao desejo de vingança, foi um tempo investido que não volta mais e que você deu ao diabo para semear no seu coração esse ódio, essa raiva, essa ira. E contra a raiva, irmão, quando a raiva vem sobre nós, eu não ficava com raiva, irmão, eu andava com raiva. Eu tinha que me controlar para não explodir, irmão. Isso é terrível. Você andar com raiva, irmão, e explodir a qualquer momento, ficar segurando para não explodir qualquer pessoa. Pessoa que não tinha nada a ver, não tem nada a ver, irmão, com os seus problemas, com as suas situações. E você explodir com essas pessoas, e ferir, e machucar, e as pessoas não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a pessoa fala algo com você, porque você está cheio de raiva, de ira, de ódio. Você interpreta de uma maneira diferente, daqui a pouco você está brigando, e quando vai ver, não teve nada a ver. Se envolve em situações que não tem nada a ver, em problemas que você nem deveria fazer parte, irmão. Compra guerra de pessoas que você não deveria nem comprar, ao invés de reconciliar, ao invés de resolver, ao invés de ajudar. Se envolveu na guerra, no problema, já era. O que acontece? Você é tomado por aquilo. Se a Bíblia está dizendo que se nós andarmos, em Provérbios nós vemos isso. Salomão, ele fala sobre isso. Homem mais sábio da terra, no capítulo 22 do seu livro. Ele diz que nós não devemos nos expor a pessoas iracundas, porque se nós fizermos isso, vamos aprender os seus hábitos. Ah, Fred, eu vou ser assim, eu vou ser assado, vai ser diferente comigo. Não vai ser. Deixa eu te dar uma notícia, não vai ser. Você vai ser influenciado. E vai ser assim, e quando você menos perceber, você que não era, se tornou uma. Quando nós paramos e entendemos isso, irmão, quando nós investimos tempo com Deus, com a sua palavra, quando nós investimos tempo em obedecer a sua palavra, em cumprir a sua palavra, em viver a sua palavra, nem sempre você vai acertar, só que você está tentando. A sua vida é uma vida mais leve. Você vive mais leve, irmão. Bruninha, escolhe alguém, por favor. Já descansaram? Se preocupe não, que no final tem algo para a Bruninha. Então fala assim, Bruninha. Pastorinha. Olhem para a Bruna e fala assim, Bruna, no final tem algo para você. Seja forte e corajosa. Em nome de Jesus. Por favor, pastora, leia no capítulo 4, no versículo 6 e 7 da carta de Filipenses. Por favor, Zaque, ajude a pastora. Eu acredito que vai facilitar, pastora. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Observem, irmão. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja toda vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graças. Pode ler o 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Volta essa parte, pastora, por favor. A paz de Deus, ela faz o quê? A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Sabe o que é isso, irmão? Só um instante, pastora. Sabe o que é isso? As pessoas vão dizer assim: meu irmão, você está em paz em meio a essa guerra, essa luta, essa tribulação, um bocado de gente levantando contra você, e você está assim em paz. O que é isso? Que Deus te abençoe, que te faça prosperar, que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças, o seu ânimo, te dê sabedoria, entendimento e graça nessa caminhada, em nome de Jesus. Que muitos venham ouvir palavras dos céus através da sua vida, que através da sua vida muitas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o cartão vai vencer. Você está num projeto que Deus te colocou. Eu não vou nem dizer das nossas impulsividades,
Você está no projeto que Deus te colocou. E você usou tudo aquilo que você tinha e muito mais. E o dia está chegando. E você vai precisar honrar com aqueles compromissos. Tem cartão que não é seu. O seu você até pensa, não, o meu eu vou passar depois, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer um milagre. Mas o do irmão, ou da irmã, você diz, meu Deus, o meu tem jeito, Deus, eu posso até jogar para cima. Mas e desse irmão e dessa irmã, que teve a boa vontade de me ajudar, Senhor? Quando é que essa paz, que excede todo o entendimento, ela vem sobre nós? Quando nós falamos com Deus. Quando nós nos expomos a Ele. Isso não quer dizer que você vai deixar para lá. Isso não quer dizer que Deus vai pagar a sua conta. Isso não quer dizer que o irmão vai ficar com a dívida. Porque você está no projeto de Deus, então o problema dele, ele que assuma a responsabilidade. Você agiu, você executou, não, irmão. Você está desesperado querendo honrar com seus compromissos. Você está desesperado querendo pagar aquele irmão, aquela irmã. Alguns ainda fazem dívida com agiotas. Está desesperado, o agiota na cola. Tu se precipitou, foi um momento de impulsividade e agiu precipitadamente. E pegou o dinheiro com a agiota. Ou no trabalho você está na lista de corte. Ou seu casamento está por um fio. Seu filho está no leito de enfermidade. Alguém que você ama está à beira da morte. E você está em desespero. Seu coração está angustiado. Ou está ansioso. Como é que resolve isso? Essa é a solução. Para muitos problemas das nossas vidas, a solução está aqui. A questão é que nós, inúmeras vezes, não seguimos essas orientações e vivemos essa paz que excede todo entendimento. Por favor, pastora, pode continuar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Obrigado, pastora. Sabe o que é isso, irmão? É ter suas emoções, seus sentimentos guardados por Ele. Você não vai precisar sentar no consultório de um psicólogo e passar por um tratamento contínuo e diário. É resolver o seu problema nesse instante que você vem a Ele. Fred, mas eu não estou conseguindo sozinho. Eu preciso de um profissional, preciso de alguém para me ajudar. Ótimo, procure. Aqui está uma solução rápida e mais prática. A questão é aplicarmos ela na nossa vida. Essa é a questão. Você está em desespero, você vem a Ele. Jesus orou 3 vezes. Por que Jesus orou 3 vezes? Porque ele estava angustiado. E ele orou uma vez e ele continuou angustiado. Ele orou a 2ª vez e a angústia ainda estava no coração dele. Ele orou a 3ª vez e ele ainda continuou angustiado, irmão. Até que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veio sobre ele. Quando isso aconteceu, ele se levantou e disse, estou pronto. Agora vamos. Por quê? Era exatamente isso que ele fazia. Jesus, é interessante isso. A palavra de Deus em Salmos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Jesus, a profissão dele era carpinteiro. Construir coisas, reformar coisas. E é o que ele faz nas nossas vidas. Numa obra, irmão. Essa foi uma revelação que Deus trouxe a T.D. Jakes. É um palestrante famoso. Empresário, ele é muito conhecido. Conselheiro de pessoas muito influentes. Ele falou sobre essa revelação que Deus trouxe a ele. Que um carpinteiro, por si só, ele não vai fazer as coisas, não vai fazer a construção. Porque numa construção precisa de um arquiteto. Que vai planejar, que vai desenhar. E continuamente o carpinteiro vai até ele
para entender as medidas, o que é que vai ser feito, onde vai ser feito e como vai ser feito. E era exatamente dessa forma que Jesus se posicionava diante de Deus. Jesus continuamente, irmão, ainda sendo filho de Deus, se consultava com Deus, continuamente. Se lembra? Jesus ia escolher os discípulos, o que ele fez foi se consultar com Deus. Passou a noite em vigília, orando. Chegou de manhã, decidiu quem seriam os seus discípulos. Terminou a campanha, uma cruzada de fé, de milagres, de maravilhas, de prodígios, de sinais. O que é que ele faz? O que é que ele fazia? Ele se afastava, ia orar, ia buscar a Deus, ia pedir a direção a Ele. O próprio Jesus, ele disse que sem Deus ele não era nada. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Porque nós que não temos tanta intimidade como Jesus. Perfeito, porque ele era perfeito, irmão. Ele é perfeito. Sabe uma comunhão perfeita? Jesus tinha isso. E Jesus continuamente fazia. Porque nós, seres humanos, meros mortais, não vamos nos expor a Ele, não vamos consultar Ele, não vamos falar com Ele, não vamos tentar alinhar o tempo dEle com o nosso, não vamos consultar Ele sobre a nossa vida, não vamos nos expor a Ele e contar a Ele as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas amarguras, as nossas ansiedades. Se Jesus fez isso, irmão, é o convite para mim e para você. Deixar que o dono do tempo controle a nossa vida. Ajuste o nosso relógio. Ajuste a nossa agenda. Ajuste os nossos planos. Porque a Bíblia declara que quando nós entregamos a Ele os nossos caminhos, Ele endireita, Ele conserta, Ele nos dá direção. Ele diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você faz só com o seu achismo, a própria Bíblia declara que normalmente os seus planos serão frustrados quando isso acontece. Agora, quando você vai se consultar com pessoas sábias, irmão, eu não estou falando pessoas que não sabem o que você sabe, o que você nem sabe. Consultar pessoas que não entendem, que não conhecem, só para ouvir a opinião, irmão, é uma coisa. Ouvir pessoas que sabem, que entendem é outra. Ouvir pessoas que conhecem. Uma coisa é consultar alguém que não é formado em psicologia e tentar entender os processos mentais da mente do ser humano. E a outra coisa completamente diferente é consultar um psicólogo. Bom, uma coisa é você consultar uma pessoa, falar, meu Deus, eu estou sentindo isso no coração, está palpitando diferente, a pessoa te receitar algo, sem nem mesmo passar nenhum tipo de exame, sem nem mesmo te direcionar a fazer qualquer tipo de exame. E a outra coisa completamente diferente é você ir no especialista, num cardiologista, que vai mandar você fazer uma bateria de exames, que vai mandar você ir em outros especialistas e fazer determinados exames para trazer a ele, para que ele possa te dar um parecer. Por que nós agimos de maneira diferente com a nossa vida, que é tão preciosa, que é única, sem se consultar, sem se aconselhar, agindo assim ao léu, com coisas importantes, irmão? A gente tem que cuidar das três áreas, seja da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional e da nossa saúde física, com a mesma diligência, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Porque quando nós fazemos isso, irmão, quando nós deixamos Deus guardar as nossas emoções, que é o que a palavra diz, que a pastora acabou de ler, que acontece quando nós nos expomos para Ele, que é o Senhor do tempo, que guarda as nossas emoções, que guarda a nossa alma, que guarda os nossos sentimentos. Quando nós nos achegamos a Ele, você vai esperar o quê, irmão? Vai esperar a casa cair? Para reconstruir? Vai esperar o bicho pegar para tentar achar uma solução? Vai esperar o problema acontecer e ficar cada vez maior para consultar, pedir ajuda a alguém, pedir socorro a alguém? Nós podemos decidir, irmão, todos os dias, agora, essa manhã, quando vocês decidiram se render ao Senhor e buscar a face dEle, Deus veio e se fez presente na casa que é chamada pelo nome dEle. Se você não fizesse,
se você não desejasse, se você não buscasse. A Bíblia diz que você busca para encontrá-lo, que você se achega a Ele para que Ele se achegue a você. Não é o oposto. Não é Ele se achegar a você para que você se achegue a Ele. Ele te chama, Ele te escolhe para que você o busque, o deseje, como a palavra dele diz, para você encontrá-lo, para você achá-lo, para você encontrar nele e através dele a solução, a direção, o conselho, a resposta que você precisa. E às vezes você pode sair daqui, irmão, com a resposta, com a direção, com o seu milagre. Quando nós somos expostos a ambientes proféticos, à casa de Deus, a lugares que são palcos de orações, de busca de Deus, e que a presença de Deus é tão real e tão vívida, esses são os momentos propícios para você falar com aquele que não vai contar os seus segredos para ninguém, que não vai sair espalhando, irmão, que não vai para as redes sociais, que não vai cair naquele grupo de WhatsApp, o que você acha, o que você pensa, o que você revelou, e que gravou a conversa que teve com você e expôs. Você fala com aquele, irmão, que vai trazer paz ao seu coração, que vai trazer refrigério à sua alma, que vai trazer uma direção a você, que vai trazer a resposta que você precisa, que vai te instruir da maneira como você precisa, que vai te conduzir a estar com pessoas que vão te auxiliar. Sabe quando as pessoas lá fora, elas precisam de sabedoria, conhecimento e entendimento financeiro, elas buscam consultores financeiros, elas vão fazer cursos nessa área, elas vão ler livros nessa área. Se nós precisamos, irmão, consultar o futuro, a quem você vai consultar? Se você precisa de soluções em casos impossíveis, a quem você vai buscar? Você já consultou todo mundo, e agora? Você vai consultar mais a quem? Você já tentou do seu jeito, da sua maneira, e o problema não foi resolvido, a solução não foi solucionada. Você sabe que Deus é o Deus da eternidade, você sabe que Ele te fez uma promessa, você sabe que Ele te deu, o que Ele te deu, dons, talentos, ministério, o Espírito dEle, que Ele te deu uma casa, te deu uma família, te deu sonhos, te deu visões, te deu revelações, e você não sabe inúmeras vezes como é que você vai fazer com tudo isso, porque a promessa de Deus é grande demais para você e eu, nós, com o nosso próprio entendimento, executar essas obras, irmão. Deus te faz, Davi, por exemplo, Deus fez uma promessa a Davi: você vai ser rei. Naquele ambiente, qual era a capacidade de Davi para ser rei de Israel, irmão? Ele era pastor de ovelha. Qual era a capacidade dele? De governar uma nação, de dirigir os povos. Quem era Davi naquela época? Apenas o filho de Jessé, que cuidava das ovelhas. Nem os irmãos dele, irmão, gostavam de Davi. O mais velho, quando viu Davi no campo de batalha, foi falando logo com Davi de forma áspera. Quando Davi desceu para o campo de batalha, irmão, e matou aquele gigante, ele não foi logo aclamado rei. Ele começou a fazer guerra por Israel. Ele começou a conduzir os exércitos. Ele começou a aprender a conduzir pessoas, a lidar com as situações da vida, a cuidar de exércitos, a cuidar de pessoas. Depois Davi aprendeu o que é viver de forma isolada, sem ninguém. Depois ele aprendeu o que é ser perseguido, o que é ser criticado. Depois Davi aprendeu o que é passar fome, o que é passar privação. Depois Davi aprendeu o que é ser rejeitado, irmão, num nível muito maior, numa escala muito maior. Depois que Davi aprendeu e se tornou capaz de reinar, Deus o estabeleceu como rei de Israel. Quantas coisas Deus gostaria de liberar sobre a sua vida, porque Ele é capaz de fazer isso. E que Ele olhou para você e não viu em você a capacidade ainda de desfrutar, de cuidar, de governar tudo aquilo que Ele pode te dar e oferecer. Jesus, durante 33 anos, irmão, Ele cumpriu o propósito, executou a tarefa, dia após dia. Ele esperou 30 anos, irmão, 30 anos,
até que o ministério dele foi exposto, até que ele foi ungido com uma unção diferente dos altos céus, que Deus liberou a palavra dizendo que ele era o filho amado, que nele a alma dele se comprazia. Deus estava dizendo a Jesus: filho, o tempo chegou, agora é a hora, vai. E liberou Jesus, e Jesus cumpriu o propósito. Antes de Jesus chegar, quem Deus enviou? João Batista, que preparou o caminho para Jesus, preparou o caminho, pregou a palavra, preparou o coração das pessoas, para quando Jesus viesse, o coração das pessoas estivessem preparados para recebê-lo. Se todos eles esperaram para cumprir cada um dos seus propósitos, pessoas, João Batista, que foi cheio desde o ventre da mãe, por Deus, desde o ventre da mãe ele foi cheio do Espírito de Deus, desde o ventre, no tempo determinado que ele foi exposto. Jesus, Filho de Deus, nascido de uma virgem, cumpridor de cada promessa que Deus fez, esperou 30 anos para que começasse a executar as obras do seu ministério. Quando ele estava pronto, Deus o viu pronto, porque a Bíblia declara que Jesus, ele crescia em sabedoria, em entendimento e graça, ainda sendo Deus. Sabe o que é isso, irmão? Ou seja, Jesus esperou, irmão. Jesus esperou, e quando o tempo chegou, ele começou a executar as obras de Deus, e fez o que todos nós sabemos: curas, milagres, maravilhas, prodígios, sinais, libertou, curou, salvou, alimentou pessoas, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, tem um nome que está acima de todos os nomes, e no nome dele todo joelho se dobra. No nome dele, doentes são curados, cativos libertos, mortos são ressuscitados. Você come uma comida mortífera que alguém preparou para você, ou alguém sacrificou os demônios e você nem sabe. Você consagrou a Deus e falou com Deus e você não morreu no nome dele, irmão. Porque não é no nome dele, irmão. No nome dele a gente morre. No nome dele, fora do nome dele, irmão, no nosso próprio nome, na nossa própria força, a gente não consegue. Por isso eu te convido essa manhã, irmão, para consultar o dono do tempo, aquele que já viu o seu futuro, aquele que conhece o seu passado, aquele que sabe do seu presente, aquele que te entende, aquele que entende as suas tristezas, angústias, amarguras, que entende as suas frustrações e quer te levantar, e quer te fortalecer, e quer ver você trabalhando, e quer ver você ajudando vidas, e quer ver você libertando pessoas, quer ver você cumprindo o seu propósito, seja para exortar, seja para administrar, seja para interceder, seja para aconselhar, para você viver o propósito que Ele estabeleceu para você. E eu te convido essa manhã, irmão, a se colocar de pé, a fechar os seus olhos só por mais um momento. E desfrutar um pouco mais da presença e da companhia dele. Bruna, sobe aqui, você, Luna, por favor. Obrigado, Bruna. Hoje Bruna trabalhou com a filha dela. Você ouviu Bruna inventando alguma desculpa? Você ouviu ela reclamando? Ela se voluntariou, estendeu a mão e gritou ainda. Ela não só levantou a mão, eu pedi para ela levantar a mão e ela... Sabe a disposição, irmão? Em servir, em fazer, em querer, é o que Deus quer ver em nós. Por favor, Lucão.
Estenda suas mãos para cá, irmão. Vamos orar por Bruna e abençoar ela, porque ela serviu hoje. Ela não inventou desculpa, ela não disse que estava carregando a filha. Ela não se escondeu. Ainda no fundo, levantou a mão, falou alto e se expôs a servir na casa do Senhor. Que isso lhe seja imputado como um benefício dela e da casa dela. Pai, nessa manhã nós te apresentamos a vida da tua filha Bruna e da Luna. E pedimos, Deus, que a tua bênção repouse sobre essa casa, essa vida e família. Que o Senhor abençoe, Deus, o ministério dela, Deus. Delas, Pai. Que eles sejam frutíferos, que eles sejam prósperos, Pai. Que elas não sintam falta de absolutamente nada. Deus, que onde quer que a Bruna e a Luna estejam, os teus olhos, Deus, sejam estendidos. Que os teus anjos estejam guardando e protegendo o caminho delas, Senhor. Que nada passe despercebido diante dos teus olhos, Senhor. Que elas sejam guardadas, protegidas, Deus, por Ti. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa a vida dela. Abençoa o casamento dela com Jesuíno. Que o amor Eros e ágape, Deus, do Senhor venha sobre eles. Que eles sintam prazer, Deus, da companhia um do outro em cada dia da vida deles. E que eles possam voltar para os céus ainda apaixonados, ainda se amando, ainda, Deus, desejando um ao outro, ainda, Deus, vivendo em paz e alegremente um com o outro. Que eles possam resolver as adversidades, Deus, da vida deles rápido, Senhor, sob a tua inspiração e direção. Senhor, nós como igreja te pedimos, abençoa as finanças da tua filha, que elas sejam alargadas, Deus. Alarga as finanças da tua filha. Traz oportunidades, Deus, recursos para a casa dela, para a família dela. E torna eles, Deus, abençoados e frutíferos nessa terra. Que o Senhor os abençoe, Deus. Abençoe o entrar e o sair delas de uma maneira, Deus, como eles não esperam. Que recursos venham, que a prosperidade venha, Deus. Que os presentes, Deus, venham. Que o Senhor levante pessoas para abençoá-los, Senhor. Que isso, Deus, seja imputado como os teus presentes para eles. Que o Senhor levante pessoas, Deus, para abençoá-los, para presenteá-los, Deus. E que eles vejam como os teus presentes, Deus, por intermédio dessas pessoas. Que Deus te abençoe, Bruna. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que Deus te abençoe, Luna. Em nome de Jesus. Obrigado a vocês. Feche seus olhos só por um momento. Pai, nós te agradecemos e te exaltamos por essa manhã, em que podemos provar da tua presença, em que podemos te adorar, Deus, e encontrar o Senhor na adoração. Deus, nós te agradecemos por essa casa estar aberta, e nós podemos ouvir, nós podemos aprender, Deus, estando aqui. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, Deus, nesse lugar e nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te rendemos, Pai. Um pouco mais de adoração, um pouco mais de louvor, um pouco mais, Senhor. Só para dizer, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua companhia, Senhor. Amém.